Oi, gente! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a carta de Tiago. Nós já estamos no capítulo 5, que é o último capítulo, portanto estamos chegando ao final do nosso estudo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trecho que vai do versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 5. É um trecho pequeno, mas ele é muito rico, onde Tiago fala sobre sofrimento e como se fortalecer para passar por isso. Ele começa dizendo assim no versículo 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Bom, Tiago está falando para que a gente tem que ser paciente durante os sofrimentos, esperando pela vinda do Senhor, que está próxima. E nesse trecho ele fala um pouco sobre perseverança. Ele já falou sobre perseverança lá no começo da carta, quando ele fala de provação também, mas aqui ele retoma a perseverança ao usar o exemplo da colheita, que ele diz que temos que esperar o tempo certo para colher os frutos. E por isso nós temos que ser pacientes também para esperar a vinda do Senhor. E esperar pela vinda do Senhor, porque a nossa colheita, vamos dizer assim, ela não é terrena. Porque os nossos sofrimentos, eles não acabam aqui, eles só vão acabar na eternidade. Nós somos cristãos e isso não nos torna imunes a sofrimentos e dificuldades. Deus pode nos ajudar, nos abençoar, nos livrar, nos sustentar, consolar de diversas formas, em diversas situações, segundo a sua vontade, é claro. Só que nós só teremos o descanso pleno na eternidade. Por isso que nosso foco, nossa esperança deve ser a eternidade. E se ele está falando sejam pacientes, é porque não tem um jeito de evitar isso. E também porque a gente não tem como ignorar o sofrimento. A gente não pode fingir que tá sempre tudo bem, sabe? Tá sempre sorrindo, o mundo é só de flores e tá tudo certo, tudo lindo. E nunca vamos passar por sofrimentos. Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, vamos passar por dificuldades, vamos passar por sofrimentos, por momentos de choro, de lamento, de angústia. Mas a questão não é fingir que isso não acontece, e sim aprender a passar por isso, a esperar no Senhor durante esses momentos. E não tem uma fórmula para isso, infelizmente. Mas Tiago está falando que a nossa solução é esperar pela vinda do Senhor, é esperar pelo Senhor. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo ele diz que nós somos abatidos, porém não destruídos, porque os sofrimentos que nós passamos aqui, eles não se comparam à glória que há de vir, e por isso nós mantemos os olhos fixos na eternidade, naquilo que é eterno. Só que como é difícil colocar isso em prática, como é difícil viver isso de fato, sabe? Pelo menos posso falar por mim que eu acho extremamente difícil você viver isso quando você tá no meio, sabe, da tempestade, do momento difícil. É extremamente complexo, sabe? É fácil falar quando você tá de fora, assim, mas quando você tá lá no meio do furacão, é muito mais difícil você passar por isso, assim, e falar que você tá com os olhos fixos na eternidade. E justamente por ser uma coisa tão complexa, a gente tem que tomar muito cuidado para não julgar as pessoas à nossa volta, como elas reagem ao sofrimento. Nós não podemos ser insensíveis ao sofrimento alheio e nós não podemos julgar como a pessoa está reagindo, como ela deveria reagir. É por isso que no versículo 9, Tiago diz que a gente não deve se queixar uns dos outros e que o juiz está às portas. Ou seja, se Deus está vindo, Deus é o juiz. Ele vem julgar, só que essa função não é nossa. Nós não somos juízes, por isso que nós não devemos nos queixar. Nós devemos, sim, estar com os olhos fixos na eternidade, tentar passar isso para as outras pessoas, é a nossa esperança, o motivo da nossa esperança, mas sem sermos insensíveis às pessoas que estão à nossa volta, ao sofrimento delas. Até porque na palavra diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E também
por ser muito difícil, por ser alguma coisa extremamente complexa, obviamente a gente não vai conseguir sozinho. Então a gente tem que parar de tentar fazer isso sozinho. Né? No versículo 8, Tiago diz que nós temos que nos fortalecer. E no versículo 10 e 11, ele diz como a gente vai se fortalecer. Ele diz para observar os exemplos dos profetas, de como eles perseveraram. Então a gente tem que olhar para a Bíblia, olhar para esse monte de exemplo que a gente tem e acreditar mesmo, e observar o que eles fizeram, como eles se portaram, como eles aprenderam a confiar em Deus. A gente tem a Bíblia para isso. E, lógico, nos voltar para esse Senhor cheio de compaixão e misericórdia, assim como diz no texto, né? Porque a gente não vai conseguir sozinho, então a gente tem que pedir para Deus trabalhar no nosso coração. E por fim, no versículo 12, Tiago ele vai fazer uma citação a algo que Jesus disse no Sermão do Monte também, que é uma orientação. E diz que o sim de vocês seja sim e o não seja não. Isso é uma orientação para que a gente seja fiel à nossa palavra, para que a gente cumpra o que a gente prometeu, né? Para que sejamos pessoas confiáveis mesmo, né? Que cumpram com o compromisso que assumiram. E eu acredito que essa orientação tá aqui porque nos momentos difíceis pode ser mais difícil ainda manter os compromissos, manter as nossas responsabilidades. Mas mesmo assim, nós não devemos nos esquecer dessa orientação e tentar nos esforçar ao máximo para, mesmo nos momentos mais difíceis, a gente manter o nosso compromisso, manter a nossa palavra. E é isso que esse trecho fala pra gente, né? Que Deus possa estar aplicando no nosso coração tudo isso, né? E é isso, Deus abençoe.